Já estou gravando. Eu vou apresentar aqui para vocês. Eu vou botar a janela. Vou pegar a tela inteira. Mais fácil. Ok. Vou entrar aqui novamente. Vocês conseguiram executar essa linha de comando e chegaram a essa tela? Só alguém me dá um retorno? Sim? Tranquilo, né? Tá. Pessoal, então esse aqui é o ambiente de trabalho que nós vamos utilizar. Okay? É uma ferramentazinha simples, fui eu que criei essa ferramenta. E ela é bem prática. Tá? Então, hoje, para a nossa primeira aula, o nosso usuário é LF minúsculo. Vocês vão colocar. E assim é 1, 2, 3, 4. E coloquem conectar. Tá? Ok? Bem, pessoal, como é que funciona essa ferramentazinha aqui? Ela é muito simples, tá? Ela tem até uns bugzinhos aí que eu tenho que corrigir. Mas o que acontece? Nós temos aqui, ó, tarefa, histórico, tá? E uma outra área aqui que é executar e limpar. Toda vez que eu vou colocar algumas tarefas para vocês, né? Eu ainda vou criar os usuários para quem não tem usuário, ok? E depois quem já tem usuário vai usar o mesmo usuário que estava utilizando anteriormente. As tarefas, quando tu clica aqui em tarefa, por exemplo, revisão, ele vai te trazer todas o material necessário para que tu execute as tarefas que estão especificadas. Eu vou gravar videoaulas, eu vou mostrar para vocês, e cada tarefa eu vou explicar, tá? Como é que a gente vai trabalhar. Na seção livre aqui a gente tem um manualzinho, um how-to, bem simplesinho. Ele vai ser melhorado agora durante as aulas, que eu vou explicando, né? Mas ele tem os comandos básicos que nós vamos executar agora no início. Eu vou já aproveitar e fazer adendos nesse material aqui, para que a gente possa trabalhar melhor. Perfeito? Bem, vamos lá, o que significa trabalhar com banco de dados? Primeiramente, pessoal, vocês vão escutar muitas vezes no decorrer dos cursos de programação, das disciplinas de programação, um termo chamado persistência. O que significa persistir? Persistir é quando tu queres manter algo em algum lugar. Então, quando a gente diz, eu vou persistir os dados de uma tabela, os dados de alguma coisa, significa que eu quero gravar. Qual é a finalidade de um banco de dados? O banco de dados ele tem a finalidade de trabalhar, no caso, com dados, né? Que na verdade nós temos duas coisas. Eu vou botar aqui na revisão para a gente poder ver, tá? Ele funciona assim. Eu não vou botar slide porque eu quero utilizar o próprio material da revisão aqui. Quando tu queres gravar alguma coisa num computador, certo? Pode ser no teu computador ou pode ser em outro computador qualquer que esteja disponível na internet e que tu tenha acesso. Geralmente se faz isso através de banco de dados. Existem inúmeros bancos de dados, né? Nós vamos trabalhar com Postgres, mas existe SQLite, existe MySQL, Oracle, né? MongoDB, Sybase, tem N, são centenas, se não for milhares de bancos de dados. Cada um deles tem peculiaridades próprias, cada um deles tem finalidades próprias, né? Então, Fernando, se eu utilizar um banco de dados, eu aprender a usar um banco de dados, eu vou saber usar todos, sabendo os princípios, é como programação. Tu aprende lógica de programação, tu não aprende a programação C, a programação Java. Se tu aprender lógica de programação, tu aplica. Se tu precisares aprender Python, por exemplo, com um básico de lógica de programação, tu consegue aprender Python. Se tu quer utilizar uma linguagem mais antiga, tipo COBOL, né, se tu tiveres lógica de programação, tu vai conseguir usar COBOL. Claro que é a mesma coisa assim, ó. Se uma pessoa fala fluentemente o inglês, por exemplo, vai ter facilidade de falar o alemão, porque eles têm similaridades, né? Então, linguagem, né,
o essencial é a lógica. Para bancos de dados, é o entendimento do processo do banco de dados. Como é que funciona um banco de dados? Geralmente, tá, quando tu vais trabalhar, o que tu tens? Tu tens o usuário, né, que o usuário vai ali e solicita algum comando. Ele está escrevendo. Nesse usuário que nós estamos vendo aqui, eu tenho assim, ó, select nome from autor where id igual a 1. Essa forma, esse select aqui, eu não quero agora que vocês não vão começar a gravar nada, né? Porque nós vamos fazer com calma isso. Esse select nada mais é que uma linguagem chamada SQL, ok? Quando tu escreve em SQL e manda para um banco de dados padrão SQL, ele vai fazer a interpretação e vai conseguir te extrair a informação. Nós temos duas coisas que a gente tem que entender. Uma são dados, outras são informações. Dado é aquilo que tu grava dentro do banco de dados e informação é aquilo que tu consegue extrair do banco de dados. Vamos dar um exemplo. Se eu tiver a data de nascimento de uma pessoa, eu consigo extrair qual o dia que ela nasceu, qual o mês que ela nasceu, qual o ano que ela nasceu, né? Eu sei quantos dias de vida ela tem, porque eu pego a data de hoje, menos a data que a pessoa nasceu, eu consigo saber o número de dias, certo? Eu consigo saber de que signo a pessoa é, baseado no dia e mês que ela nasceu, né? Aí, eu consigo saber a cor dos olhos da pessoa? Não. Ou seja, tu consegue extrair determinadas informações a partir de um dado, né? E tem outras informações que tu precisas de mais dados para poder extrair essas informações. Então, vamos lá. Processamento de dados, né? Quando a gente trabalha, computação é processamento de dados. Tu tem dados, tu processa, ou seja, tu faz alguma transformação em cima daquele dado e tu obtém informações, certo? Bem, alguém não conseguiu entrar nessa página aqui? Se alguém não conseguiu, só me avisa, tá? Vamos adiante então. Toda vez que tu fizeres um comando, tá? Por exemplo, eu estou aqui na seção livre. Notem que aqui ó, apareceu livre e aqui também a palavra livre. Se eu voltar lá, revisão, vai aparecer revisão aqui e revisão ali, certo? Todos os comandos que tu fizeres, por exemplo, tu gerar aqui, vai gravar no teu nome, dizendo que tu fez esses comandos na atividade, na tarefa livre. Se tu fizeres os teus comandos aqui, né, ele vai gravar dizendo assim, ó, esses comandos são relativos à atividade revisão. Tá? É só para que eu possa acompanhar o que vocês fazem. Ok? Vamos fazer o primeiro comando aí para nós. Tá? Aí vocês vão, quem nunca viu nada de banco de dados, às vezes, pô, o cara é um maluco, né? O cara já vai me começar com um comando, não me explicou quase nada. Exatamente isso, pessoal. Quando a gente aprende a dirigir, a primeira coisa que a gente quer fazer é sentar no banco do motorista lá, mesmo que não saiba direito o que tem que ser feito, mas tenha vontade de dirigir. Então é o que nós vamos fazer. Nós vamos começar a construir um banco de dados, nós vamos trabalhar em cima de algumas tabelas básicas, nós vamos fazer alguns exercícios, né? E eu vou fazer com que o cérebro de vocês vá acompanhando o raciocínio e assimilando a sintaxe e a forma de pensar de um banco de dados, que é um pouco diferente do que vocês estão acostumados em programação. Então, por exemplo, nós temos uma situação. O que é um banco de dados? Um banco de dados é um conjunto de tabelas, certo? Aí vai a primeira pergunta. Pô, Fernando, mas o que é tabela? Né? Tabelas, pessoal, é onde a gente bota os nossos dados. Vamos fazer um exemplo agora aqui, certo? Eu quero guardar somente nome dentro de uma tabela. É o nome dos meus colegas, né? Dos meus amigos. Então lá, eu tenho a Maria, o José, o Pedro, e eu quero guardar essas informações. Quem são os meus amigos? Então, eu vou criar aqui uma tabela, certo? A minha tabela, eu vou dar um nome para ela, ok? E vou dizer para ela o que ela vai poder armazenar, certo? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma tabela. Vocês esperem eu terminar,
E assim que eu terminar, eu já ensino vocês como fazer o exemplo para que vocês possam testar, tá? Então aqui, ó, por exemplo, para criar é o comando create. Create, né, de criar, né? Criar. O que eu quero criar? Eu quero criar uma tabela, create table. Sempre que eu tenho create table e o nome da tabela, o que eu quero criar? Cria a tabela tal. Então, qual é a tabela? Geralmente eu boto um prefixo chamado TB, tá, pessoal? Vocês vão daqui a pouco entender por que eu faço isso. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Eu boto TB, underline e o nome do que eu quero. Vamos supor aqui que eu quero a tabela TB amigo, certo? Primeiramente, nome de tabela sempre no singular, nunca no plural. Isso é chamado de boas práticas, tá? São normas de codificação. Ah, Fernando, e se eu botar no plural, tá errado? Não tá errado, não vai dar erro, não vai acontecer nada, certo? Ou seja, eu vou conseguir usar, mas por boas práticas, eu vou sempre botar no singular. Então eu estou criando ali, create table TB amigo. Aí eu abro parênteses, porque a sintaxe, né, ou a sintaxe do comando, né, ele diz que quando tu dá create table, logo depois tu tem que botar um texto, que é o nome da tabela, e logo depois do nome da tabela tu tem que abrir parênteses, certo? E fechar parênteses aqui seria a criação da tabela. Eu tenho que dizer o que eu quero botar dentro da tabela. Ah, eu vou botar lá o campo nome. Por quê? Uma tabela é composta de vários campos. Então eu estou botando ali, ó, nome, ok? Eu vou colocar aqui um varchar de 30. Aí tu vai dizer o seguinte, mas o que é o tal do varchar de 30? Vamos aos pouquinhos, tá? Quando eu disse, crie uma tabela TB amigo com campo, nome, varchar de 30. Varchar, pessoal, significa que ele é do tipo caractere. Em algumas linguagens de programação, tu vai lá e define assim, né? O campo do tipo string, o campo do tipo char, o campo do tipo integer. Vocês fazem isso, né? Quem usou Python, quem usou C, quem usou outras linguagens qualquer, sabe que a gente tem que fazer a definição. Isso é chamado de linguagem tipada. Linguagem tipada significa que tu deves definir o tipo. Existem linguagens não tipadas, que são aquelas linguagens que tu não precisa definir o tipo, tá? Que não é o nosso caso. Aqui o SQL ele é uma linguagem tipada. Então eu criei ali, ó, create table TB amigo, varchar de 30. O que significa? Significa que eu posso botar até 30 caracteres ali dentro. Ah, Fernando, se eu quero botar 31, aí tu tem que botar varchar de 31. Mas se eu quiser botar só 10, vai de 0 a 10 caracteres, certo? Então eu vou criar essa tabela. Vou executar aqui meu comando. Ó, comando executado com sucesso, certo? Sempre que tu deres um comando, a resposta vai vir aqui. Como é o comando create table, então eu executei de forma correta. Se eu clicar aqui, ó, no botão histórico, ele vai abrir ali para mim e mostrar que eu dei o comando create table TB amigo com um campo nome varchar de 30. Em que dia que eu fiz isso? 24/5. Em que horário? Às 19h14. Certo? Existem dois números aqui, ó, 2622, 51.044, tá? 2622 aqui é relativo ao teu usuário, tá? Que é uma seção. E o 51.044 quer dizer que até agora, nessa plataforma que nós estamos trabalhando, esse aqui é o comando 51.044, né? Tá? Então, toda vez que eu quiser ver o que eu digitei, eu tenho o meu histórico. Ah, vamos supor que eu vou fechar aqui o histórico, tá, pessoal? Eu posso deixar ele aberto, posso deixar fechado. Eu botei assim, create tables, tá? Tá errado. Eu vou executar. Olha ali,
syntax error. O que quer dizer syntax error? Ele está dizendo que tem um erro sintático. O que é um erro sintático? Existem 3 tipos de erros, tá? Um erro léxico, sintático e semântico. O léxico é quando tu usa um caractere que não é permitido. Por exemplo, eu usei um percent aqui no meio. Ele vai dizer que é um erro léxico, tá? Nesse caso, ele vai gerar um erro sintático, que é o padrão desse compilador, né? Do SQL. Mas isso aqui é um erro léxico. Por quê? Porque eu estou utilizando um caractere que não é válido para compor nomes para o SQL. Quando eu digito create tables, ele gerou um erro sintático. Por que erro sintático? Porque não existe a palavra tables. Existe a palavra table. Tá? E se eu colocasse assim, ó, table create, aí não é um erro sintático, mas é um erro semântico. Por quê? Porque o comando é create table e não table create. Entendeu? Ou seja, é que nem bom dia, dia bom, né? Bom dia existe, vamos supor, na minha linguagem. Agora, dia bom não existe na minha linguagem. Então, a ordem é quando eu coloco as coisas fora da ordem que é esperado, é um erro semântico. Quando eu escrevo errado, é um erro sintático. Tá? Então, eu criei a minha tabela. Vocês viram que eu fiz um erro ali, né? Eu tinha feito um erro. Se eu clicar no meu histórico, tá ali, ó, todos os erros que eu fiz, ó. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Eu criei a minha tabela, certo? Beleza. Quando eu crio a minha tabela, eu quero inserir, eu quero fazer alguma coisa, né? Aqui eu clicar em limpar, tá, pessoal? Limpo o histórico também aqui que vocês tinham, das mensagens. Quando eu criei a tabela, então eu criei, qual foi a minha tabela? Era a tabela, qual era o nome? Ah, mas eu não me lembro. From VW tabelas. Tá? TB amigo. Aí tu vai dizer assim, ó, o que é isso aqui, Fernando? Select asterisco from VW tabelas. Eu já vou explicar para vocês, tá? Então assim, ó, eu peguei e criei a TB amigo aqui, ó. A TB amigo, beleza? O que eu vou fazer? Uma vez que eu criei a tabela TB amigo, a tabela TB amigo tinha um campo, né? Eu botei o campo nome, certo? Eu vou inserir um dado dentro da tabela. Não se assustem. Eu estou indo rápido com um objetivo. Eu quero fazer uma introdução rápida para depois a gente voltar e fazer com calma. Nós vamos fazer junto. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir. Como é que eu faço para inserir alguma coisa dentro da tabela? É insert. Insert. Mas se tu disser só insert, eu posso ter várias tabelas dentro do meu banco de dados. Certo? Eu tinha a tabela TB amigo ali. Então, eu quero insert into dentro de TB amigo. Quais são os valores que eu quero inserir? Values. Aí eu vou colocar ali, apóstrofo. É aquela tecla ali perto junto com as aspas, tá? Do lado esquerdo ali, perto do tab. Apóstrofo. E eu vou colocar lá o Andrei Krug, que é o meu filho aí. Certo? Vou executar. Executei. Certo? Ou seja, ele deu o comando. Se eu clicar em histórico, tá ali, ó. Insert into TB values Andrei Krug. O bom do histórico aqui é que vocês vão armazenando tudo que vocês fizeram. Certo? Então, o dia que vocês quiserem consultar, tá ali as informações. Todinhas. E é só rolar que vocês têm tudo o que vocês fizeram de correto e o que vocês fizeram de errado também. Beleza. Se eu quero inserir mais um, vou inserir o nome da minha esposa, Margaret. Certo? Executei. Inserir. Margaret. Pô, mas Fernando, tu tá inserindo. Como é que eu sei que tá inserindo? Vamos lá.
Então, o create table, eu criei a tabela. O insert, eu inserir dentro da tabela. Agora eu quero buscar. Para buscar, eu quero selecionar. Então é select. Certo? O que tu quer selecionar? O campo nome. De onde? From TB amigo. Aqui maiúsculo, minúsculo, tanto faz, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Então, select nome from TB amigo. Eu estou dizendo, selecione o conteúdo do campo nome da tabela TB amigo. Executa. Olha lá, Andrei Krug e Margaret. Certo? Ah, mas eu estou com ordem aqui, a Margaret, o Andrei Krug e a Margaret. Agora eu quero inserir mais um. Como é que eu vou fazer? Insert. Opa, deu um errinho aqui. Insert into TB amigo values. Posso botar value, Fernando? Vai lá e faz, cara. Olha só, value entre a apóstrofo. Eu vou botar lá o Jonathan. Certo? Vou executar. Executei. O que ele deu erro? Erro de sintaxe. Por que erro de sintaxe? Olha aonde ele está dizendo. Erro de sintaxe em ou próximo a value. Ele já me diz mais ou menos aonde está o erro. Ah, tá, não. Era values. Eu tinha que botar com S. Executa. Agora executou. Se eu clicar no histórico, tá lá, ó, com erro e tá lá correto. Certo? Vou fechar aqui, então. Como é que agora eu vejo? Como é que tá aqui? Select, asterisco, from, TB, a tabela amigo. Executo, tá ali. Andrei Krug, Jonathan, né? Margaret e Jonathan. Notem que eu botei o Jonathan com minúsculo, né? Pois é, eu posso botar o que eu quiser dentro da tabela, desde que eu respeite os 30 caracteres. Certo? Aí eu digo o seguinte, puxa vida, eu quero listar isso aqui em ordem alfabética, né? Porque o Andrei deve vir antes, né? Depois deve vir o Jonathan, depois deve vir a Margaret, correto? Vamos ver. Quando eu faço um select, por exemplo, eu posso dar assim, select asterisco from TB amigo, tá? Order by, olha só, como se eu estivesse falando em português, ó. Ordenado por quem? Pelo campo nome. E eu quero em ordem ascendente. As ou ascend. Tá? Executar. Aí, executei. Opa, mas o Andrei veio na frente, o Jonathan e a Marge. Deu certo aqui, pessoal, porque só tinha um Jonathan com J minúsculo. Então ele botou em ordem, né? Mas vocês devem lembrar que maiúsculo e minúsculo têm valores diferentes, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. Ah, mas e se eu quiser passar isso aqui tudo para maiúsculo? Olha só, como é que eu criei a tabela? Eu criei através do create table. Como é que eu inseri os dados? Eu inseri através do comando insert, né? Como é que eu listei os dados? Através do comando select. E como é que eu faço para alterar, Fernando? Olha só o comando. Eu posso fazer o quê? Update, tá? From, eu posso botar lá TB amigo, né? Será que tá certo? Vamos ver. Update from TB amigo. E eu quero botar o seguinte: set nome igual a upper de nome. Vamos executar, vamos ver se está errado. Tem um erro. Por quê? Eu botei ali, ó, erro de sintaxe próximo tal coisa. Pô, mas o que eu estou fazendo de errado? Sempre quando eu executar, é muito comum vocês fazerem isso, pessoal, tá? Porque o que vai fazer? Ah, vou fazer um update. Ah, mas não tem from, então eu vou executar aqui. Opa! O que aconteceu? Eu confundi, né? Na hora que eu fiz o update, é muito comum de eu me lembrar assim, ah, tem o select e não sei o que from. Ah, então é o update from, né? Não, eu quero update. Update o que que é? Eu quero atualizar a TB amigo. Ah, eu poderia botar update table. Coloca para ver o que que acontece.
Olha lá, update table. Executa. Erro. Por quê? Porque o comando update, ele não precisa ter nem from, nem table na frente. Tá? Isso é sintaxe. Pô, mas como é que eu vou saber isso aí? Praticando, pessoal. Praticando. Só praticando. Tá? Então, o que eu fiz? Quando eu executei aqui, ó, eu executei o comando, certo? Se eu listar agora, como é que eu faço para listar? Select, tá? Nome, from, tb, amigo. Vou executar. Olha lá o Jonathan, pessoal. O Jonathan passou a ser maiúsculo. Por quê? Quando eu fiz o comando, vamos ver o histórico, né? Quando eu fiz o comando de update, ali, ó, esse cara aqui, update tb amigo, set nome igual ao upper de nome, eu estou dizendo o seguinte, ó, atualize a tb amigo, colocando no campo nome o mesmo conteúdo que tem em nome, porém passando ele para maiúsculo, é o upper, certo? Então ele passou para todo mundo. Se eu tivesse mais de uma pessoa escrito em minúsculo, ele ia atualizar todo mundo. Então, quando eu faço esse update dessa maneira aqui, eu estou dizendo para todos os elementos que estão dentro da tabela. Tá? Cada linha dessas aqui, ó, que eu tenho, é o que a gente chama de tuplas ou registros. Tá? Então, eu tenho um registro, que é Andrei Kruger, outro registro, que é Marcos, outro registro, que é Jonathan. Certo? Então, vamos lá. O que eu tenho agora aqui? Eu tenho então a tabela tb amigo, né? Eu inserir, eu listei, eu alterei. E como é que eu faço para apagar? Para apagar, eu tenho o quê? Delete. Opa. Delete from tb amigo. Pô, será que no delete tem o from? Se eu fizer isso aqui, ó, delete from tb amigo, eu vou apagar tudo que tem na minha tabela, né? Vamos executar? Executei. Ah, então o delete tem o from. O update não tem o from, né? Então eu fiz delete from tb amigo. Se eu fizer agora, eu quero listar, eu faço o quê? Select nome from tb amigo. Se eu fizer isso aqui, não tem nenhum registro localizado, porque eu apaguei todo mundo. Ok? Vou inserir de novo. Como é que eu faço para inserir? Insert into tb amigo values. Eu posso colocar lá o Pedro, certo? Ah, Fernando, eu posso botar vírgula Maria, vírgula José, assim? Será que eu posso fazer isso, pessoal? Executa. Ó, deu erro. Dessa maneira eu não posso. Mas eu posso fazer assim, será? Botar vírgula dessa maneira aqui. Executa. Opa! Consegui. Será que deu certo? Vamos lá, vamos fazer. Olha o que eu fiz. Eu fiz um select into tb amigo values. Eu botei abre parênteses, um conjunto, vírgula, parênteses, outro conjunto, vírgula, parênteses, outro conjunto. Certo? Se eu quero listar, o que eu faço? Select nome. Select. Opa, tem coisa errada aqui. Select nome from tb amigo. Vamos ver se vai aparecer as 3 pessoas lá. Apareceu, pessoal. Então eu tenho várias formas de fazer o insert, né? Uma delas é dando um conjunto de campos por vez, outra é dando vários conjuntos de campos em sequência, só botando uma vírgula, só que eles têm que estar entre parênteses. Tá? Isso aí nós vamos testar e vocês vão decorar normalmente. Perfeito? Ah, mas eu quero agora apagar, mas eu só quero apagar a Maria, não quero apagar todo mundo. Se eu fizer isso aqui, ó, pessoal, eu digitar delete from tb amigo, o que aconteceu? Eu apaguei todos os registros da tabela, né? Mas eu não quero isso aí. Então eu tenho que fazer assim, ó,
where, onde nome igual a Maria. Aí eu estou dizendo, apague o registro da TB amigo, onde o campo nome tem o conteúdo igual a Maria, tá? Vou executar, opa, apaguei. Vamos verificar se apareceu. Select nome from TB amigo. Olha lá, apagou só a Maria, certo? Ah, mas eu quero transformar tudo isso aqui para maiúsculo. Como é que eu faço? Comando update TB amigo, não tem o from, set é setar ou atribuir, né, colocar, nome igual a upper de nome. Se eu fizer isso aqui, todo mundo será transformado para maiúsculo. Executa. Vamos listar. Como é que eu listo? Select nome. Tô com um problema nesse editor. Select nome from TB amigo. Executa. Olha lá, tudo maiúsculo. Perfeito? Eu vou interromper agora aqui a gravação e a gente vai começar. Já estamos gravando de novo. Eu quero agora o seguinte, que cada um de vocês vai criar uma tabela, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Create table, ok? TB e coloquem o nome de vocês, tá? Sei lá, por exemplo, tem acho que a Mariana Flores, alguma coisa assim. Criem uma tabela com o nome que vocês quiserem, tá? Pode ser o nome de vocês, o sobrenome de vocês. Caso de alguém criar uma tabela que já existe, né? Ele vai dizer tabela já existente. Aí bota um outro nome qualquer, ok? Então vamos lá. Eu vou criar, por exemplo, a tabela Luiz Fernando, certo? Então, novamente, TB não é necessário colocar, pessoal. Eu estou colocando TB porque é um padrão. TB me indica que é uma tabela. Vocês vão entender mais tarde porque nós temos outros tipos de objetos dentro do banco de dados, como uma visão. Eu uso VW, entende? Tem uma temporária, TM, e assim por diante. É para que eu possa identificar que tipo de objeto que eu estou olhando, certo? Então ali, ó, eu tenho a Create Table TB Luiz Fernando, certo? Nós vamos criar o campo, eu vou botar nome, vamos botar lá varchar de 30, quer dizer que vai ser 30 caracteres. Ah, Fernando, eu vou botar 50, então vamos botar varchar de 50, certo? Então, por enquanto, eu vou só falar sobre alguns tipos básicos para vocês. Depois eu vou entrar em detalhes. A tipagem, que é o tipo do dado, ele influencia na velocidade e na interpretação do banco de dados. Então, por exemplo, para tu deixar um banco de dados mais rápido, muitas vezes utilizar um tipo varchar não é adequado. E isso aí eu vou explicar mais adiante. Tá? Se ganha muito dinheiro fazendo uma coisa chamada tuning de banco de dados, que é melhorar a performance de banco de dados. Ok? Então, por exemplo, ó, nome varchar de 50. Então eu estou dizendo que o campo nome, tá? A tabela se chama TB Luiz Fernando, o campo nome vai ter até 50 caracteres, certo? Aí eu vou colocar lá também um campo chamado idade. E vou dizer que ele é do tipo integer. Integer quer dizer que ele é numérico, certo? E vou executar. Executei, eu criei a minha tabela. Todo mundo aí já criou a sua tabela? Criem com o campo nome e o campo idade, como eu coloquei aqui, certo? Só bota um nome diferente para a tabela para vocês fazerem o teste. Já que nós estamos usando o mesmo usuário, tá? Então cada um tem que criar uma tabela com nome diferente. Depois eu vou providenciar um usuário para cada um de vocês, até para o pessoal do primeiro ano. Então tudo que vocês fizerem vai pertencer somente a vocês. Ninguém mais vai poder interferir.
certo? Criei a tabela aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Natan, criou a tabela, Natan? Qual é o nome da tua tabela? Então, TB Natan? Select, eu vou botar um asterisco from TB Natan. Isso? Executei. Ó, ele disse que a tabela existe, tá? Porque nenhum registro foi localizado. Natan, eu quero que tu insira alguma coisa. Bem, olha só, tu criou o campo nome, né? Certo? E o campo idades, correto? Para inserir, tu vai fazer isso aqui, ó. Insert into TB Natan values. Eu vou botar o meu nome lá dentro, Luiz Fernando. Vou botar lá minha idade. Pô, eu aumentei, 53. Até a pouco era 52. 53 anos. Quando eu executar aqui, eu executei. Natan, dá um select asterisco from TB Natan aí. Opa. Select asterisco from TB Natan. Executou, Natan? Apareceu o Luiz Fernando aí pra ti? Ó, 53. Perfeito? Insere alguma coisa aí, Natan. Faça um insert. Ó, insert into TB. Aqui, teve gente aqui, ó. TB Luciano já inseriu, tá? Vocês podem fazer inserção em todas as tabelas de vocês aí, ó. Ó, o Henrique já inseriu. Eu consigo ver através do histórico, viu? Delete from TB Mateus, ó. TB Mateus tentou deletar, né, da tabela TB Mateus, só que ele disse que a TB Mateus não existe. Vamos ver aqui como é que eu... Tu criaste, Mateus, alguma coisa? Alguém criou esse Mateus aqui. Tá? Inseriu alguma coisa lá, Natan? Pedrinho, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eu não estou na mesma máquina que o Natan, mas eu estou acessando o mesmo banco de dados. Esse banco de dados está lá no IF. Ou seja, nenhum de vocês tem um banco de dados na máquina de vocês, mas vocês estão acessando um computador que lá no IF está rodando um banco de dados chamado Postgres. Tá? Na verdade, não é o banco de dados, mas sim um gerenciador de banco de dados Postgres. É diferente, porque banco de dados eu posso criar 300 bancos de dados. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, tá? Eu vou abrir isso aqui, ó, que vocês vão ver agora. São bancos de dados que eu gerencio lá dentro do IF, ó. São os bancos de dados de todos os meus alunos, ó. Entenderam? Então, isso é banco de dados. Ó, cada um desses aqui é um banco de dados. Quem é que está gerenciando cada um desses bancos de dados? É o meu RDBMS, que é o meu sistema de gerenciamento de banco de dados. Tá? Então, quando eu digo, eu estou acessando um banco de dados, tu está acessando um banco de dados através de um administrador de banco de dados, né, um sistema de gerenciamento de banco de dados que está instalado em algum equipamento. Depois nós vamos falar sobre a arquitetura de banco de dados. Aí eu vou explicar isso aí bem direitinho para vocês, tá? Mas o que tem que entender é que eu peguei agora, né, e estou acessando, na verdade, o que? Estou acessando a tabela do Natan. O Natan, tudo que ele fizer lá na casa dele, fizer uma inserção, por exemplo, se eu chegar aqui, eu deletar, eu vou delete from TB Natan, tá? Where nome igual a Pedrinho. Ó, não posso me esquecer de botar apóstrofo, tá? Se eu não botar apóstrofo ali, ele vai dar erro. Eu vou executar, ok?
O que é? Eu botei Natan com TH. Tá? Vou executar, executou. Se eu der um select agora, select, ninguém me perguntou, o que é o select asterisco? Asterisco, pessoal, é assim, ó. Quando eu dou um select, um campo, ele só me traz aquele campo. Se eu der select asterisco from uma tabela, tá? O que acontece? Eu estou dizendo que eu quero que mostre todos os campos que tem dentro daquela tabela. Porque muitas vezes eu tenho uma tabela com 20, 30, 40 campos. Ah, tanto assim, Fernando? Ih, já tive tabelas com muito mais campos. Certo? Aí, pô, imagina que eu vou botar assim, select nome, vírgula, idade, vírgula, data de nascimento, vírgula, nome da mãe, vírgula, nome do pai, vírgula, CPF, vírgula, não sei o que, vírgula, isso, vírgula. Eu vou quase morrer. Então é muito mais fácil eu dar um select asterisco from a tabela. Ele vai lá e busca todos os campos para mim. Então, select asterisco from TB Natan, tá? Executei. Olha lá, apareceu o nome e a idade. Luiz Fernando 53. Tá? Natan, eu quero que tu apague tudo que tem aí dentro. Como é que tu faz? Morreu, Natan? Sim, dita aí pra mim. Delete from TB Natan, isso? Vamos ver? Esse aqui vai fazer o quê? Apagar todo mundo, né? Então, select asterisco from TB Natan. Vamos ver. Opa, não tem ninguém. Perfeito? Tá? Select, eu vou fazer isso aqui, asterisco from VW tabelas. Opa. Tabelas. Vou executar. Executei. Olha só, eu estou conseguindo ver todas as tabelas que vocês criaram. Essa VW tabelas aqui, depois eu vou explicar para vocês, fui eu que criei. Então, toda vez que vocês quiserem ver quais são as tabelas que estão no usuário de vocês, no caso todo mundo está utilizando o LF, né? É só dar um select asterisco from VW tabelas. Tá aqui, ó. Eu tenho a TB Soares, TB Jéssica, Luísa Oliveira, Luísa Oliveira, Gustavo Rocha, João Pedro, ó. Teve o Terra ali, que de preguiça não botou TB, né, Terra? Ficou só Terra, tá? TB Mariana Rios, o Andrei e assim por diante, né? Então, o que acontece? Ó, TB Krug. O que será que o TB Krug botou dentro das tabelas dele? Botem lá, listem aí. Como é que vocês vão fazer? Select asterisco TB Krug, né? Executa. Ó, Andrei Krug 17 e Pedro 23. Foi o que ele colocou, certo? Vamos de novo. Select. Esse editor tá uma porcaria. Mas vamos lá. Select asterisco from VW tabelas. Vamos fazer de novo aqui. Executar. Pessoal, agora eu pergunto para vocês assim, ó. Ali na TB Soares, tá? Quantos registros será que foi colocado na TB Soares? Como é que eu sei a quantidade de registros? Aí alguém bem esperto vai dizer assim, ó. Barbada, Fernando? Faz select asterisco TB Soares, né? Executar. Ah, ela botou uma, foi a Larissa, 18 anos, tá? Ou seja, é barbada, porque eu vou ali e conto ok? Pessoal, agora eu quero que vocês todos, tá, comecem a colocar dados dentro da TB Soares. Todo mundo coloca, insiram vários dados ali, vários nomes, várias idades na TB Soares, tá? Eu vou dar assim, ó, uns 3, 4 minutinhos para vocês fazerem. Ok? Então, enquanto isso eu vou conversando com vocês, certo? Vocês estão fazendo as inserções, então como é que eu faço sempre a inserção? Sempre, pessoal, façam da seguinte maneira. Querem começar a aprender SQL? Faz assim, ó. Pega um papel, tá? E começa a anotar, a escrever os comandos.
Antes de vocês digitarem no computador, escreve o comando na mão. Por quê? Tu vai memorizando. Outra coisa que vocês podem fazer, colem papéis na frente de vocês, assim, ó, no quarto de vocês, bota lá, comando para inserir, insert into não sei o que, comando para alterar, update não sei o que. É questão de alguns dias, vocês fazendo isso, vocês memorizam todos os comandos. A sintaxe é extremamente extensa, tá? Tem bastante comandos. Mas, à medida que vocês vão aprendendo, vocês vão começando a fazer a assimilação. Vocês assimilam, ah, tá, esse comando com esse comando faz isso. Porque os comandos meio que se misturam. Vocês já vão ver isso aí. Ok? Bem, eu não sei, eu não estou olhando quem digitou, o que digitou e a quantidade que foi digitado. Mas eu quero saber quantos registros, tá? Agora parem de inserir, tá, pessoal? Quem já fez, fez. Quem não fez, não fez. Eu quero saber quantos registros foram inseridos dentro da tabela TB Soares. Como é que eu faço? Ó, count asterisco from TB Soares, tá? Executa 72 registros. Imagina vocês, se vocês fossem contar. Select asterisco from TB Soares, executa. Olha lá. Opa, alguém foi sacana, né? Fez opa, vários, tá? Então o que aconteceu? Olha só, repetiu vários opa, né? Vocês notem o seguinte, ó. Foi inserido Luiz Fernando, Maxtel, Mariana, eu, José, Luísa, Goiaba, tá? Boa noite, Paulo, Vitor, eu, Laura, tá? Ou seja, eu consigo saber a quantidade de registros baseado no que, pessoal? Baseado no select count. Certo? Ó, executo. 74. Teve gente que continuou se inserindo. Se executar agora, ó, tem 74 registros lá dentro. Certo? Aí eu pergunto para vocês, qual é a maior idade que tem lá dentro? Ó, vou fazer um select asterisco. Tem lá, idade 10, ó, tem aqui 2010, 11, ó, registros com valores diferentes, né? 600, 200, 66, ok? Como é que eu sei qual é a maior idade? Maior. Como é que é maior? Posso dizer max? Ah, mas eu quero maior o quê? Eu quero a idade, né? O campo idade. Vamos ver se funciona. 2010. E se eu quiser a menor idade, como é que eu faço? Se maior é max, menor é min. Menor idade é 0. Ok? E se eu quiser saber quantos com idade 0 existem lá dentro da TB Soares? Como é que eu faria? Select count, asterisco, from TB Soares, where idade igual a 0. 39 registros estão com valor igual a 0. Se eu quero listar quem são esses registros, select asterisco from TB Soares, where idade igual a 0. Executa. Ó, opa, foi o que digitou tudo isso aí. Certo? Bem, e se eu quiser apagar todo mundo que está com a idade igual a 0? Como é que eu faria? Marina, saberia me dizer? Isso. Delete, delete, tanto faz. Não estamos aqui para o inglês. Tá? TB Soares. O que é o ERMA? Onde, né? Onde idade seja igual a 0.
te soa o português claro, olha só. Apague da TB Soares onde a idade for igual a 0. Entendeu? É quase que um português para vocês. Certo? Então, se eu executar isso aqui, ele vai executar, ele diz assim, ó, comando executado com sucesso. Se eu mandar agora listar todo mundo, ó, select, asterisco, from, né, TB Soares, ok? Vou executar, tá ali. Tem alguma coisa? Não tem nada igual a 0. Perfeito? Vocês entenderam o select count? Tranquilo? Sim. Beleza. Mas por que o select count é asterisco? Ah, ninguém me perguntou, né? Então, exatamente. Count asterisco é tudo, independente do que tiver no conteúdo. Agora, se eu der select count, por exemplo, ó, asterisco e executar, dá 35. Agora, se eu der select count idade from TB Soares, me deu 34. Por que será, pessoal? Vamos analisar, tá? Vou fazer um select asterisco from Soares, vou lá. Olha só, cuidem a idade aqui, ó. Tá vendo que tá tudo preenchido, né? Ó, só que tem um que tá como nulo, não foi fornecido nada, ó. Então, quando tu bota um campo select count, o nome do campo, tu tá dizendo assim, ó, conte todos que tem alguma coisa nesse campo. Se não for fornecido, né, esse narco aqui não foi fornecido uma idade. Então ele entrou como null. Certo? Então o que que acontece? Ele automaticamente no select count ele não vai contar aquele elemento. Entenderam a diferença? Então, select count, se eu botar asterisco, conta todos independente do conteúdo dos seus campos. Se eu der select count um campo qualquer, por exemplo, idade, vai contar somente aqueles que têm conteúdo dentro do campo idade. Aqueles que não têm conteúdo dentro do campo idade não são contados. Essa é a diferença. Certo? Aí eu tenho assim, ó, eu vi min, eu vi max, né? Eu vi o count. Aí se eu disser para vocês assim, ó, qual é a média de idade que nós temos? Como é que eu faço? Média é AVG. Tá? Só dá AVG idade. Pronto. Aí eu executo, né? Vou lá executar. Olha lá. 197.20. Pessoal, esse número aqui grandão, que ele está vendo depois da vírgula, tá? É porque ele fez um cálculo e chegou numa média. Só que tu não disse como é que tu quer apresentar. Eu posso botar mandar truncar, vamos supor, com duas casas depois da vírgula, né? Posso fazer, ó, trunc. O que ele fez? Selecione a média da idade, porém pegue esse resultado e trunca. Truncar quer dizer que pegue somente duas casas depois da vírgula. From TB Soares. Ah, mas e se tu botar trunc 4, Fernando? O que vai acontecer? Como tinha 2, 0, 0, 0, 0, ele vai continuar botando zeros. Ok? Esses comandos todos, mas como é que eu vou memorizar? Nós vamos fazer exercícios. E esses exercícios vocês vão ter que usar esses comandos. Então um comando vai chamando o outro e vocês vão memorizando. É bem simples. Aqui nesse manualzinho, tá? Tem, se vocês quiserem dar uma olhada depois, tem várias coisas aqui. Tá? Tudo, por exemplo, ali, ó. Se eu peguei, ó. Count, retorna o número de linhas. Max, retorna o maior. Min, tal. Ó, se eu quiser a suma das idades, como é que eu faço? Tá ali, ó. Select, sum, idade. Tá? From TB Soares. Ok, pessoal? Beleza? Então, somei todas as idades ali. O que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para vocês como é fácil trabalhar com banco de dados. É só saber
perguntar, tá? Vamos trabalhar agora com a lógica de vocês. Olha só. Qual é a maior idade mesmo? Como é que eu faço? A maior idade? Select. Exatamente. Vamos lá. Select max idade from TB Soares, certo? Vou executar lá. É o 2010. Mas olha só, pessoal. Vamos lá. Select asterisco from TB Soares. O que eu estou fazendo? Eu estou listando todo o conteúdo da tabela TB Soares. Vou executar. Puxa vida, mas tá difícil, né? Olha aqui. Como é que eu vou saber quem é que é o cara com a maior idade? Quem é o nome da pessoa com a maior idade? Como é que vocês fariam para procurar isso? Essa é uma situação, mas uma das coisas que vocês podem fazer é utilizar a pergunta que vocês fizeram anteriormente. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu fiz assim, ó, max idade from TB Soares, eu obtive 2010, certo? Então eu sei que essa aqui é a maior idade. Então agora, como é que eu listo o nome da pessoa? Eu não faço assim, ó, select nome from TB Soares where idade igual. Tu iria colocar aqui o 2010, não é isso? Esse aqui é o valor, certo? Se eu fizer isso aí, ó, vou eliminar esse cara aqui e vou executar isso aqui. Ok? É que eu botei um branco aqui, ele retornou o max fill. Correto? Tá, pessoal? Então, olha só. Select nome from TB Soares, where idade igual a 2010. Mas e agora se alguém entrar com uma idade maior? Entendeu? Como é que eu vou fazer? Toda vez eu vou ter que primeiro procurar a idade para depois fazer a pesquisa pelo nome? Mas se vocês imaginem assim, ó, vocês estão num cadastro, tá? De pessoas, não vamos botar no mundo inteiro, mas no Brasil. A cada dia está sendo cadastrado novas e novas e novas pessoas no banco de dados, tá? Tu imagina, nós temos milhões de registros, certo? Então o que vai acontecer? Tu tá ali, quando tu der um select, qual é a maior idade, apareceu lá de uma pessoazinha lá que acabou de fazer 100 anos, né? Aí tu, tá, então é essa aqui, então lista a pessoa que tem 100 anos. Só que daí daqui a pouco tu diz assim, mas um dia depois, 2 dias depois, já tem uma outra pessoa que está com 101 anos. E assim por diante. Não tem como controlar. Então a gente não pode botar número fixo assim. O que eu vou fazer? Mas Fernando, como é que era o comando para listar a maior idade? Não era isso aqui, ó? Select max idade from TB Soares? Não era isso? Era, né? Então o que eu fiz? Selecione o nome da tabela TB Soares, onde a idade seja igual à maior idade da TB Soares. Maluquice, ó. Viu que deu o mesmo resultado? Então, o que eu estou dizendo, pessoal? Olha a lógica. Selecione o nome que vem da TB Soares, onde o campo idade seja igual ao maior idade que vem da TB Soares. Ele primeiro executa isso aqui, obtém o número e depois executa isso aqui. É isso que ele vai fazer. Se eu quisesse pegar quem tem a menor idade, como é que eu faria? Exatamente. Ué. E se eu quero pessoas, né, que tenham a idade, a média de idade, o que eu faço? Eu troco aqui por AVG. Será que tem alguém que tem a mesma coisa que a média? Nenhum registro, porque ninguém tem a média da idade, porque as idades estão muito altas, né, os valores são altos. Ok?
Então, vocês entenderam que eu posso usar um select com outro select. Isso aí é chamado selects compostos. Perfeito? Bem, quantos registros vamos listar aqui. Select, asterisco, from, VW, tabelas. Tá? Vou executar aqui. Ali no TB Augusto, quantos registros o TB Augusto inseriu? Como é que a gente vai fazer? Select count, asterisco. Qual é a diferença do asterisco? O asterisco pega qualquer registro. Se ele inseriu registros nulos, lá com conteúdos nulos, os campos com conteúdos nulos, ele vai contar de qualquer maneira, né? E eu tenho que, eu tenho que dizer a tabela. TB Augusto. Opa. O Augusto não inseriu nada, Augusto. Só criou a tabela. Não está vivo o Augusto aí. Perfeito, pessoal? Ou seja, a gente viu que não tem. Vamos ver o que é a Nicole. Vamos ver qual foi a tabela. Qual é a tua tabela, Nicole? TB Nicole? É mais fácil eu listar aqui. Pronto. Vocês botam os nomes complexos? Pô, eu nasci Luiz Fernando da Silva. Mais fácil impossível, né? Dá um pontapé, sai 10 correndo. Select, asterisco, from, VW, tabelas. Vou executar ali. Vamos ver o que eu tenho aqui, né? Vamos achar ali. Nicole, Rangel C. Então, quantos registros será que a Nicole colocou? Select count, from, TB, Nicole, Rangel C. Certo? Vamos executar. Um registro só. Perfeito? Então, mas qual é esse registro? Select, asterisco. Ó, Nicole 18. Perfeito? Bem simples, né, pessoal? Bem, o que eu quero fazer? Eu quero agora, pessoal, pegar as tabelas que... Imagina que vocês estão trabalhando, criando, inserindo dados numa tabela, trabalho de conclusão, e vocês têm medo de fazer besteira, né? Toda vez que tu vais fazer um update ou um delete em cima de uma tabela, tá? Vocês lembrem que assim, ó, e se eu errar esse update? E se eu errar esse delete? Eu fizer um delete qualquer lá e eu estragar a tabela. O ideal seria eu fazer uma segurança dessa tabela, né? Então, como é que eu faço para criar uma segurança de uma tabela? É bem simples. Create table. Beleza. Aí eu vou criar da TB Amigo, tá? Eu dou um nome qualquer. Eu vou chamar de TB Amigo 2. Ok? As select asterisco from TB Amigo. Executa esse cara. Ele executou. O que ele fez na verdade, pessoal? Quando eu dou create table TB Amigo as select asterisco from TB Amigo 2 as select asterisco from TB Amigo, eu estou dizendo que eu quero criar uma tabela TB Amigo 2 com os mesmos dados e os mesmos conteúdos da tabela TB Amigo. Se eu der um select agora aqui, ó, select asterisco from TB Amigo 2, né? Ali, ó. E se eu listar da TB Amigo, ali, o mesmo resultado. Por quê? Eu copiei o mesmo conteúdo. Certo? Bem, eu tenho lá a tabela TB Luiz Fernando. Ó, vou dar um execute. Né? Não tenho nada dentro. Eu vou pegar aí uma tabela, vou pegar do Krug ali.
Tá ali, Andrei Krug, Pedro 23, certo? Só que eu quero criar uma tabela, eu não quero criar com todos os dados que tem lá dentro. Eu quero criar a tabela somente com a estrutura. Perfeito? Como é que eu faço? Se eu quiser criar uma tabela com alguns dados, eu posso fazer assim, ó, create table, né? Eu vou chamar tb krug 1, 2, 3, para depois ele poder fazer os outros exercícios. Create table tb krug 1, 2, 3 select asterisco from tb krug. Só que eu só quero com nome, eu não quero idade, tá? Eu só quero campo nome e eu executo. Executei. Se eu der agora um select asterisco from tb krug 1, 2, 3, certo? Pug. Meu filho tá me amando. Vou lá. Executar. Notem que eu criei ali a TB Cook. Tá? Andrei Krug e Pedro. Mas não apareceu a idade. Porque eu disse quais os campos que eu queria. Entenderam? Eu criei essa tabela errada, certo? Então, como é que eu posso eliminar a tabela, pessoal? Não. Delete apaga os dados. Se eu quero eliminar a tabela, é assim, ó. Drop table. Entenderam? Vou explicar agora para vocês. Existem comandos, tá? Chamados comandos DML e comandos DDL. DML é de manipulação, tá? Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados. E a outra é de definição, tá? Então o que acontece? Os comandos DML são select, insert, update, delete. Comandos de DDL, create table, alter table, drop table, por exemplo. São os comandos básicos que nós vamos ver agora, tá? Quando eu quero eliminar a estrutura, eu uso drop table. Então é como se tu implodisse um prédio. Tu não só elimina os conteúdos de dentro, mas tu destruiu a estrutura. Se eu uso um delete, é como se eu eliminasse, eu tirasse as pessoas de dentro do prédio, mas a estrutura do prédio fica intacta. Entendeu? Então, delete apaga conteúdo. Drop table apaga a estrutura. Automaticamente, apagando a estrutura, apaga o conteúdo também. Então, elimina a tabela do banco de dados. Então, se eu fizer drop table tb kug 1, 2, 3, fiz. Se eu der um select agora, select asterisco from tb kug 1, 2, 3, ele vai dizer, ó, undefined, relação tb kug 1, 2, 3 não existe, porque não existe mesmo essa tabela mais. Entenderam então? Vamos de novo. Delete apaga o conteúdo da tabela. Drop apaga a estrutura da tabela, automaticamente apaga também o seu conteúdo. Então, drop table tem que ter um certo cuidado, viu? Porque se tu der drop table, acabou-se, a tabela foi por um beleléu. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar uma tabela só com a estrutura. Então, eu quero create table. Eu vou chamar de novo tb, agora eu vou digitar krug 1, 2, 3. Select, eu quero a mesma estrutura. Porém, eu não quero copiar os dados. Isso é muito comum da gente fazer. Por exemplo, eu quero fazer um segundo teste, uma outra tabela. Eu quero botar outros dados dentro da tabela, mas com a mesma estrutura. Eu não preciso estar criando tudo de novo. Tu imagina, tu criou lá uma tabela que tem nome, idade, CPF, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí tu quer criar outra tabela, só que, essa tabela que tu já criou tem 1 milhão de registros. Tu tem que criar uma igual com 1 milhão de registros.
e depois apagar esse 1 milhão de registros para poder ter só a estrutura da tabela? Claro que não. Como é que a gente faz ali, ó? Create TB Krug 1, 2, 3, select asterisco from TB Krug. Se eu fizer isso aí, ele copia o quê? Ele copia tanto a estrutura como os dados, certo? Mas eu não quero copiar os dados. Então eu tenho que botar uma condição. Where. Eu tenho que botar uma condição que jamais vai ser execuível, né? Por exemplo, o que eu posso fazer que jamais vai acontecer? 0 igual a 1. Ou seja, eu botei uma condição ali dizendo o seguinte, ó. Vou criar a TB Krug 1, 2, 3 com, né? Como? Pegando os dados da TB Krug. Todos os registros onde o 0 seja igual a 1. Quando é que o 0 vai ser igual a 1? Nunca. Então o que vai acontecer? Ele vai criar a estrutura, mas não vai carregar nenhum registro. Executa. Ali. Ele executou. Se eu der um select, ó, vou apagar tudo aqui. Select count asterisco from TB Krug 1, 2, 3, executa, não tem nada. Perfeito? Tá. Como é que eu elimino a TB Krug 1, 2, 3? Quero eliminar a tabela. Qual? Dropline. Dropline não. Drop table. Não precisa pedir desculpa, cara. É normal. Que dropline. Tem esse termo, né? Drop table, TB Krug 1, 2, 3. Executou. Acabou ele. Vocês estão vendo que o SQL é simples? Eu vou parar um pouquinho aqui, tá? Então vocês vão apagar todas as tabelas que vocês têm aí, tá? Agora eu vou dar um select, asterisco from, VW, tabelas. Vamos ver se vocês fizeram a limpeza que eu pedi. Ainda tem vários. Ó, já está eliminando. Tá indo. Vocês estão vendo que o banco de dados ele vai atualizando automaticamente o que vocês fazem, né? Drop table. Opa. Esse editor aqui tá horrível. Tem que corrigir ele. Drop table. O nome da tabela. Então, por exemplo, eu vou TB amigo. Eu vou dropar ela. Pronto. Aí eu quero a TB amigo 2. Também dropei ela. Entendeu? BW. Tabelas. Vamos lá. Tá faltando o TB Luciano. Alguém dropa ali a TB Luiz Fernando? Luciano foi embora? O Luciano tá aqui. Fala. Vamos experimentar fazer? Ó. Toda vez que tu tiver dúvida, vai ali e experimenta. Ó, vou criar create table x c integer, tá? Criei uma tabela ali. Então, eu tenho lá select asterisco from tb vw tabelas. Tá ali, ó. Tem a tabela T e a tabela X. Tu tá tentando fazer isso aqui, ó. Drop table, né? Que é apagar várias tabelas. Drop table. Aí T e vírgula X, isso? Vamos ver. Agora, vai lá. Select asterisco from VW tabelas. Vamos executar.
Funcionando. Eu vou te dizer que eu acabei de aprender contigo. Porque ninguém nunca tinha feito essa pergunta para mim. É a melhor coisa que tem da aula, porque o aluno sempre te ensina alguma coisa. Tá? Perfeito. Ok, pessoal? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma tabela aqui. Melhor, desculpa. Eu ia criar, mas eu quero que vocês criem. Eu quero que vocês criem, tá? Uma tabela que contenha o nome do estado. Ok? Contenha o nome do estado e a sigla do estado. Nós vamos colocar. Como é que eu faria para criar isso aí? Se todos nós formos criar a tabela ao mesmo tempo, qual o nome que a gente colocaria? Eu botaria o nome de TB Estado. Possivelmente vocês iriam colocar o nome também de TB Estado. Então, o primeiro que criasse seria o cara que criou ela. Aí vamos supor que a Nicole vai tentar criar, não conseguiria. Por quê? Porque a tabela já diria que existe, né? Então, por exemplo, eu vou criar aqui Create Table, TB Estado. Eu vou botar aqui CD Estado, char de 2. Vou colocar not null e nm Estado, tá? Varchar de 30, not null, ok? E vou botar ainda uma coisa chamada unique. Aí agora sim, agora o cara bloqueou, né? Mal comecei e o cara já me botou um monte de informações, certo? Eu vou executar isso aqui e aí ele diz assim, comando criado corretamente. Vamos aprender a ler, pessoal, tá? Create table, o que eu estou fazendo? Criando a tabela, né? Criando a tabela TB Estado. O que eu tenho entre parênteses? Eu tenho meus campos. Para cada campo, eu posso ter um conjunto de atributos, certo? O primeiro atributo é o próprio nome do campo, né? Então eu tenho lá CD underline estado. Quando eu uso CD, CD vem de código, tá, pessoal? NM vem de nome. Então, depois eu vou dar um conjunto de siglas para vocês se habituarem. Essas siglas elas facilitam muito o entendimento depois na programação. Então, CD underline estado, eu tenho então o código do estado, char de 2. Ué? Mas antes nós usávamos varchar. Por que tu usa char de 2? Vamos explicar, tá? Existem vários tipos de campos, né? Ou seja, eu posso ter um tipo integer, um tipo real, eu posso ter um tipo float, eu posso ter um tipo boolean, eu posso ter um tipo char, varchar. Todos isso aí depois eu vou explicar para vocês com mais detalhes quando a gente começar a ensinar a aprender os tipos. Mas agora o tipo char, char de 2. O char, ele diz o seguinte, ó, que aquele campo vai ocupar 2 espaços na tabela. Nem menos, nem mais. Vai ocupar 2 espaços. Já o varchar de 30 diz que o nome do estado poderá ocupar de 0 até 30 caracteres. Mas se ele tiver, vamos supor, o nome tiver 10 posições, ele vai ocupar 10. Se ele tiver 20, ele vai ocupar 20. Tá? Isso é chamado de tipo variante. Só que, o que acontece, pessoal? Qual a diferença em usar um char e um varchar? Nós vamos aprender agora uma coisa chamada primary key, que é chamada chave primária, certo? A gente deve evitar usar varchar. Sempre se utiliza caracteres de tamanho fixo. E como assim? Mas como é que eu vou saber quando usar um, quando usar outro? Né? Por exemplo, se tu usar alguma coisa até 10 caracteres que sejam fixos, por exemplo, vamos pegar o CPF. O nosso CPF tem 11 caracteres. Eu não vou botar varchar de 11. Eu boto char de 11. Porque isso aí vai me ajudar, vai ajudar o banco de dados. Depois, quando eu explicar um pouco de tuning de banco de dados, vocês vão entender por que disso. Certo? Então, sempre que tu tiver dúvida, pergunte para quem está montando
o projeto contigo. Se tu vai trabalhar, tu vai montar o banco de dados, tu vai ser um DBA. O que é um DBA? O DBA é quem administra e cria as estruturas do banco de dados, né? Se tu fores um DBA, tu vai lá criar a tabela e o cara diz, eu preciso de um campo tal que tenha 3 caracteres. Opa, 3 caracteres eu uso char de 3. Né? Não vou usar um varchar de 3. A complexidade para manipular um varchar é muito grande. Isso acaba deixando o banco mais lento. Então se eu sei que é 3 caracteres, usa um char. Se é 5 caracteres, usa um char. Né? Agora se for 30, 30 não vale a pena usar um char. Usa um varchar daí. Tá? Isso aí nós vamos aprender com o passar do tempo. Depois do char de 2, veio uma coisa chamada not null. Lembram que lá no campo idade teve um que pegou e colocou a idade como nula? Ou seja, não forneceu o conteúdo? Aqui eu estou dizendo o seguinte, negativo. Código do estado é obrigatório. Tu tem que fornecer. Então, por isso, not null. Not não nulo. Obrigatório. Automaticamente eu tenho lá também o nm estado, varchar de 30. E eu botei not null. Né? Ou seja, é obrigatório colocar o nome do estado. Certo? Só que eu botei mais uma coisa chamada unique. Unique significa que o conteúdo que for colocado no nome do estado não pode ser duplicado. Tá? Eu vou apagar esse unique aqui agora para a gente fazer um teste. Eu vou dropar a tabela de novo. Como é que eu faço? Drop table, tb estado. Vou executar. Beleza, agora eu vou criar de novo a tabela sem nada daquilo que nós especificamos. Então, create table, tb estado. Eu vou colocar lá o cd estado, char de 2, não botei o not null, vírgula, e o nm estado, varchar de 30. Só isso. Vou executar, criei o comando. Né? Criei a tabela. Bem, então o que eu fiz? Create table, tb estado, com o campo cd estado, que é caractere de 2, e o campo nm estado, que é varchar de 30. Vou inserir insert into tb estado values. Eu vou inserir rs Rio Grande do Sul. Certo? Executei. Opa! O que aconteceu aqui? Faltou um apóstrofo. É exatamente, erro de sintaxe próximo ao grande, tá? Ele não deu lá que era no Rio, ok? Mas vocês têm que olhar e tentar localizar, pessoal. Os erros, o analisador sintático é assim mesmo. Bem, botei Rio Grande do Sul. Agora vou clicar em executar. Cliquei em executar. Cliquei em executar. Que merda que eu fiz. O que será que eu fiz? Opa, não posso falar palavrão, né? Então, vamos lá. Select asterisco from tb estado. O que eu fiz de errado, pessoal? Não fiz nada de errado. Eu só mandei inserir. O que aconteceu? O código do estado, né? Como é que eu podia evitar isso aí? Eu poderia evitar colocando not null, seria isso? Unique. Se eu botar unique no código do estado e no nome do estado, ele não me deixaria duplicar. Entenderam por que do unique? Então, agora eu vou eliminar essa tabela aqui. Drop table tb estado. Vou eliminar. Eliminei. Vou criar de novo ela. Create table. Falem, pessoal. Quando vocês estiverem digitando, vocês vão parecer loucos dentro da casa de vocês, mas falem. Tá? Para vocês memorizarem esses comandos. Então, create table tb estado, certo? Aí eu vou colocar lá cd estado, tá? Char de 2,
que aconteceu? Se eu colocar aqui nm estado varchar de 30, se eu botar unique aqui, vocês estão me garantindo que o nome do estado não vai ser duplicado, certo? Então vamos fazer um teste. O quê? Vamos fazer um teste. Insert into tb estado values rs. Aqui vou botar Rio Grande do Sul. Perfeito. Vou executar. Se eu tentar executar de novo, ó, olha a mensagem. Tem que ler a mensagem, pessoal. Violação, né? Unique violation, ou seja, houve uma violação de chave única. Ó, duplicar valor da chave violada, a restrição de TB estado nm estado key, ou seja, TB estado, que é a tabela de estado, o campo nm estado. Então, chave nm estado igual a Rio Grande do Sul já existe. É só tem que ler a mensagem. Não pode ser, deu erro, e agora? O que eu faço? Tá ali a mensagem, tá clara para vocês. Certo? Mas e se eu botar aqui, Rio Grande do Sul 2? Agora foi. Pô, mas e o RS? O que aconteceu? Se eu listar ali, select asterisco from TB estado, né? Executo, olha lá, apareceu o Rio Grande do Sul e Rio Grande do Sul 2, mas ele deixou o CD estado RS. Vamos eliminar a tabela. Como é que eu elimino? Drop table TB estado. Vamos eliminar. Eliminei a tabela de estado. Perfeito. Vamos criar agora a tabela como realmente deveria ser criada, tá? Então, eu vou o editorzinho. Meu Deus do céu. Create table TB estado. Cuidem agora, tá, pessoal? CD estado char de 2. Eu vou colocar uma coisa agora aqui e vai mudar tudo que até agora nós fizemos. Por quê? Se eu simplesmente não boto nenhuma regra de negócio, isso é chamado de constraints, tá? Se eu não boto nenhuma regra dizendo que o código do estado não pode ser duplicado, o código do estado tem que ser único, né? O código do estado é obrigatório. Parem para pensar. Quando vocês pesquisam o estado, por exemplo, se eu boto lá RS, vocês já pensam em Rio Grande do Sul. Se eu boto SP, vocês já pensam em São Paulo. Então, o que diferencia, por exemplo, tá? Eu sou o Luiz Fernando da Silva. Agora, pode ter o meu vizinho ali se chamar Luiz Fernando da Silva. Pode ter um parente de vocês que chama Luiz Fernando da Silva, né? Luiz Fernando da Silva tem aos montes. Mesmo que nem a Nicole, tem o nome todo diferente, né? Mas será que só ela existe com aquele nome? Né? A possibilidade de ter uma Nicole com Y, Rangel, tudo mais lá, né? Vai ser difícil, ok? Porque o nome não é tão comum, né? Porém, é quase que impossível que seja só ela no mundo inteiro. Deve ter alguém com o mesmo nome que ela. Mas o que nos diferencia aqui dentro, no Brasil, por exemplo? O Luiz Fernando da Silva daqui, o Luiz Fernando da Silva do Rio de Janeiro, Luiz Fernando da Silva lá do Amapá. O que diferencia eu dos outros? O RG ou o CPF, correto? Então o que acontece? Alguém fez alguma pergunta? CPF, tá. Então ali, o que diferencia do estado? O nome do estado, né? O código do estado. Então isso aí, a gente dá nome a uma coisa chamada primary key. Quando eu digo que CD estado é char 2 e ele é uma primary key, eu estou automaticamente dizendo que não poderá existir nenhum código do estado duplicado
e ele é obrigatório a ser fornecido. Então uma primary key faz com que o campo seja obrigatório, né, e único ao mesmo tempo. Para que eu preciso criar primary key? Porque depois eu vou começar a fazer referenciamento. O que é referenciar? Por exemplo, eu posso depois utilizar a tabela de estado para validar o local onde uma pessoa nasceu. Eu vou fazer um exemplo aqui e já mostro para vocês. Eu criei ali CD estado primary key, certo? E agora eu vou botar nm estado varchar de 30. Também vou dizer que é not null. Ué, mas na primary key tu não falou ali que era not null, porque quando é uma primary key, automaticamente o campo já recebe o atributo de not null, tá? Nesse caso aqui, nm estado varchar de 30 not null. Eu não posso ter duas primary key dentro de uma mesma tabela. O que eu posso ter é uma primary key composta, que depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Nesse caso aqui, o campo CD estado vai ser a minha chave principal. E o nome do estado vai ser simplesmente um campo que vai acompanhar o código do estado. Só que, se eu botar dessa maneira, eu estou dizendo que, se eu rodar isso aqui, tá, eu vou conseguir inserir o estado e inserir um nome, por exemplo, Rio Grande do Sul, para o RS Rio Grande do Sul. Vai funcionar. Tá? Vamos executar aqui para vocês verem. Eu vou agora fazer um insert into tb estado values, vou botar o RS, vou botar lá o Rio Grande do Sul, certo? Executei, funcionou. Se eu tentar executar novamente, ele vai dar erro. Por quê? Ó, duplicação de chave, né? TB estado, PK, que é de primary key, ok? Chave CD estado RS já existe. Ele não deixou, certo? Se eu botar um outro nome aqui, ó, mesmo que eu bote outro nome, tenta executar, ele não deixa. Mas não é porque o nome tá diferente, mas sim porque tu tentou inserir de novo o RS. Ah, mas e se eu botar SC aqui, professor, e colocar Rio Grande do Sul, ele vai aceitar? Vai. Por quê? Porque a chave não duplicou, mas o nome duplicou. Ah, mas o nome, eu não tenho nenhuma restrição lá, eu só disse que não pode ser nulo. Eu só não posso botar aqui, por exemplo, null. Null é quando eu não quero fornecer. Por exemplo, posso botar SP null. Notem que as mensagens são bem claras, né? Not null, ou seja, violação de not null. O campo estado deve ser fornecido, né? Então o que acontece? Se eu listar agora, der um select asterisco from tb estado. Ai meu Deus, saúde, editorzinho. Select asterisco from tb estado. Se eu executar, notem que ele tem RS e SC como Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Então, voltando. O campo CD estado é primary key. Primary key quer dizer que ele não pode ser duplicado e ele é obrigatório. Então, o RS e SC eles não são duplicados. Então, tá tudo certo. Mas o nome do estado, como eu não botei a cláusula unique lá, ele deixou duplicar. Então, tá errado a minha estrutura. Então, eu vou de novo. Drop table. Isso vocês vão fazer muito, pessoal, durante os trabalhos de vocês. Vocês sempre tem que lembrar. E outra coisa, muito importante ficar claro para vocês. O banco de dados tem que coordenar todos os dados. As regras, o que tu puder botar dentro do banco de dados vai facilitar a tua vida. Certo? Se tu tiver que fazer essas consistências fora do banco de dados, a tendência de tu errar é muito grande. Então, melhor deixar que o banco de dados consista os dados para ti. Então tá, ó, vamos ver. Dropei, eliminei a tabela. Tentei fazer um outro drop, ele disse, a tabela TB estado não existe. Beleza, tranquilo. Vou criar de novo a tabela estado. Create table TB estado.
Vou botar lá que tem o CD estado, que é a charge 2, vai ser minha primary key. Agora eu vou botar o nm estado, varchar de 30, certo? Not null e unique. Notem que colocar unique não necessariamente obriga que o campo seja fornecido. Para que eu possa exigir que seja digitado alguma coisa no campo, eu tenho que botar a cláusula not null. Só não faço isso na primary key, porque a primary key automaticamente diz que o campo é obrigatório e único, certo? Então, novamente, eu coloquei lá o CD estado, charge 2, primary key, nm estado, vai charge 30, obrigatório e vai ser único. Agora sim eu estou com uma tabela bem montada. Vamos inserir os dados. Insert into tb estado values. Vamos botar lá o RS Rio Grande do Sul, certo? Executei. Vou executar de novo. Reclamou, mas reclamou por causa da primary key, certo? Vou trocar a primary key, vou botar SP. Reclamou agora porque o nm estado, ó, entende? A chave nm estado está duplicada. Agora sim, agora nós estamos com tudo correto. Então, inserir. Vamos inserir aqui o Rio Grande do Sul, vou inserir São Paulo. Ok? Vou inserir SC, Santa Catarina. Santa Catarina. Vou inserir também aqui para vocês, vamos botar aqui RJ, Rio de Janeiro. Ok? Executei. Vamos fazer as perguntas básicas ali. Quantos registros eu tenho dentro da tabela da TB estado? Pensem comigo. Select, count, asterisco, from, TB estado. Executa. Tenho 4. Liste todo o conteúdo da tabela TB estado. Select, asterisco, from, TB estado. Listou. Eu quero listar por ordem de nome de estado. Como é que eu faço? Select, asterisco, from TB estado, order by nm estado. Então, o order by está dizendo ordenado por nome do estado. Executou, ó, RRSS, certo? Funcionou direitinho. Ah, mas eu quero por ordem de nome de estado descendente, né? Desce. São Paulo. Existe uma coisa também que eu posso fazer. Eu quero listar somente um registro. Então eu posso usar uma cláusula limit. Por exemplo, limite 1. Select asterisco TB estado limite 1. Só um. Se eu quero listar somente 2 registros, né, para fazer um teste, select limite 2. Ok? Beleza. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu criei a minha tabela de estado, certo? Eu consegui inserir os dados lá dentro. Se eu quiser saber, por exemplo, qual é o maior estado, eu tenho como saber isso? Eu tenho só o código, eu só tenho o nome, não tenho tamanho do estado. Então é impossível de eu extrair essa informação. Isso que vocês têm que pensar. Teve um aluno ali que estava montando um banco de dados agora, no trabalho de conclusão dele, e ele pegou e botou lá que ele queria fazer uma pesquisa e ele tinha a biografia da pessoa. A biografia da pessoa dizia assim, ó, que ele corre 5 km por dia, que ele faz isso, faz aquilo, tal coisa. Era a biografia atlética da pessoa, né? Aí o que aconteceu? Ele disse assim, pá, professor, eu não consigo extrair os dados. Claro que tu nunca vai conseguir. Tu botou um campo escrevendo biografia e tu escreveu tudo que tu queria das biografias de cada pessoa.
Só que daí um diz assim, ó, eu corro 5 km. Aí o outro diz assim, eu corro 5 km. Entende? Ou seja, se tu não tem um padrão para colocar os dados dentro de uma tabela, tu bota tudo dentro de um único campo, a extração é quase que impossível. É quase que impossível. Isso aí nós vamos ver adiante, agora nos próximos exercícios, nas próximas etapas. Tá? Eu vou parar agora aqui e a gente vai conversar um pouquinho.